Você falou uma coisa que eu achei interessante, Kim, que independentemente da maneira, quer dizer, mesmo que um governante chegue ao poder, né, de forma democrática, ele pode ter sim viés ditatorial a partir de ações que toma, né? Isso me suscita um olhar para o próprio umbigo aqui. Vamos chegar nos nossos problemas agora. O ex-presidente Lula, todo mundo sabe, deixou na sexta-feira, agora, a última sexta-feira, a Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, onde estava preso desde abril de 2018, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do Tríplex do Guarujá. O repórter Afonso Marangoni mostra pra gente como é que foram as primeiras horas do petista em liberdade. Após deixar a cadeia, o ex-presidente Lula já se prepara para fazer uma caravana pelas principais cidades do Brasil. Segundo o petista, agora as portas estão abertas para que ele possa percorrer o país. Lula deixou a sede da Polícia Federal em Curitiba na última sexta-feira, beneficiado pela decisão do Supremo Tribunal Federal, que derrubou a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância. Neste sábado, ele discursou em frente ao Sindicato dos Metalúrgicos do ABC em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, e disse que sai de Curitiba sem ódio. Será que o Lula vai sair com ódio de lá? Será que o Lula vai sair mais radicalizado de lá? Será que o Lula vai querer vingança? Não quero nada. Eu quero construir este país com a mesma alegria que nós construímos quando nós governamos esse país. O petista estava acompanhado da namorada Rosângela da Silva e de apoiadores como a presidente do PT, deputada Gleisi Hoffmann, e os candidatos derrotados à presidência da República, Fernando Haddad e Guilherme Boulos. Na fala aos militantes, Lula voltou a atacar o presidente Jair Bolsonaro. Tem gente que fala que precisa derrubar o Bolsonaro, tem gente que fala em impeachment, tem gente que fala. Veja, esse cidadão foi eleito. Ele foi eleito. Democraticamente, nós aceitamos o resultado da eleição. Esse cara tem um mandato de 4 anos. Agora, ele foi eleito para governar para o povo brasileiro e não para governar para os milicianos do Rio de Janeiro. O ex-presidente também fez críticas aos responsáveis pela condução do processo do Tríplex do Guarujá. Eu preciso provar que o juiz Moro não era juiz, era um canalha que estava me julgando. Eu precisava provar que o Dallagnol não representa o Ministério Público, que é uma instituição séria. O Dallagnol montou uma quadrilha com a força-tarefa da Lava Jato, inclusive para roubar dinheiro da Petrobras e das empreiteiras. E eu tinha certeza que os delegados que fizerem inquérito contra mim mentiram em cada palavra que escreveram. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, usou as redes sociais para responder aos ataques do ex-presidente Lula. Moro disse: aos que me pedem respostas a ofensas, esclareço. Não respondo a criminosos, presos ou soltos. Algumas pessoas só merecem ser ignoradas. Também pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro disse que não responderá a criminosos que por hora estão soltos. Aí o Afonso Marangoni trouxe pra gente, o Moro já deu uma alterada nesse discurso, né? Já, de alguma maneira ali, sugeriu que o Congresso, né, tome a devida atitude para reverter essa decisão do STF. Kim, vamos lá, do ponto de vista técnico aí, como é que o Congresso e você aí em particular estão reagindo a essa decisão do Supremo Tribunal Federal de impedir a prisão após condenação em segundo grau? Fala-se aí, né, a situação, digamos, em obstrução de qualquer pauta que não seja essa, para que enquanto não botar isso para votar, nada vai andar. É isso mesmo que você percebe lá pelo plenário da Câmara? Completando a pergunta do Edgar, você acha que tanto a soltura do Lula quanto essa decisão absolutamente espúria do STF de jogar a condenação e a prisão só para a quarta instância pode, de alguma forma, unir a direita em torno de um inimigo comum ou de dois inimigos comuns, o STF e Lula? Bom, vamos lá. Primeiro, eu acho curioso que o Lula não defenda o impeachment do Bolsonaro, né? Eu acho que isso coloca
uma pulguinha de dúvida assim, em relação à situação do Lula e do Bolsonaro, mas eu quero iniciar colocando essa dúvida na cabeça do ouvinte para posteriormente seguir o raciocínio. Talvez ele precise de um tempo aí. Para posteriormente seguir o raciocínio, mas vamos lá. É isso mesmo, Edgar, foi formado um bloco parlamentar do qual eu faço parte, de que basicamente se fechou a questão de não votar nenhuma pauta até que seja levada em frente a PEC 410, que é da prisão em segunda instância, né, que permite a discussão da prisão em segunda instância. A obstrução, a meu ver, não vai ser nem necessária, porque o presidente da CCJ, Felipe Francischini, já colocou na pauta, já foi publicada a pauta da CCJ de hoje, né, que estarei presente, e que já está na pauta a votação da prisão em segunda instância. O parecer da relatora é favorável e, pelo que eu tenho conversado com os parlamentares da CCJ no final de semana, já existe maioria para aprovar. O presidente da Câmara também já se comprometeu a instalar a comissão especial, disse que não vai colocar nenhum óbice à tramitação da matéria. E o que fica bastante claro também, que não existe nenhuma afronta à Constituição, ou mesmo a própria discussão feita no âmbito do Supremo, porque o voto da Rosa Weber, por exemplo, que foi o que virou, né, efetivamente, para mudar o entendimento do Supremo, para mudar a jurisprudência do Supremo, que não deveria mudar de jurisprudência 80 vezes a cada 2 anos, mas já que mudou, vamos discutir essa mudança. A ministra Rosa Weber colocou que existe a presunção de inocência, é cláusula pétrea, está previsto no artigo 5º da Constituição, porém, a presunção de inocência não significa óbice à prisão, né, mesmo porque existe a prisão temporária, existe a prisão provisória, sem sequer um julgamento, quanto menos o trânsito julgado. Ou seja, você pode mandar prender preventivamente uma pessoa caso haja alguma ameaça à ordem pública, caso ela esteja agindo contra o processo, obstruindo a justiça, queimando, fazendo queima de arquivo, queimando provas, aí etc. Tem a discussão toda em relação à prisão preventiva, e aí, que dirimiria qualquer questão nesse respeito, não? A esse respeito, você coloca que a presunção de inocência não é óbice a prisão antes do trânsito em julgado. E aí o que ela coloca no voto dela? Bom, dito isso, o que eu entendo é que hoje o Código de Processo Penal, que é uma escolha política do parlamento, não prevê a execução de pena a partir de segunda instância. Em havendo uma modificação no Código de Processo Penal, se no Código de Processo Penal houver a modificação dizendo que é possível a execução a partir da segunda instância, ou não segunda instância necessariamente porque existem casos como o do foro privilegiado, em que você não é julgado em primeira e segunda instância, é julgado pelo próprio Supremo. Então, tecnicamente falando, confirmação de sentença por órgão colegiado, você já pode ter a execução provisória daquela pena, ou se quer considerar aquilo execução provisória, se você der o caráter de ação rescisória para o recurso especial ou para o recurso extraordinário. O que isso significa? Ação rescisória é quando uma coisa já transitou em julgado, mas tem um fato novo. Então, por exemplo, o Edgar foi condenado por assassinato. Nada contra você, Edgar, estou dando um exemplo teórico. O Edgar foi acusado de assassinato. Só que aí surgiu trânsito em julgado, tá preso, tá cumprindo pena. Surgiu uma nova gravação mostrando que não foi o Edgar. E aí o Edgar mostra essa gravação, entra com uma ação rescisória pós-trânsito julgado para ele ser absolvido. Então, se a gente mudar o caráter do recurso que você entra no STJ ou no STF para o de ação rescisória, o trânsito em julgado fica na segunda instância. A definição de trânsito em julgado é o julgamento em segunda instância. Mas deve haver uma mudança no Código de Processo Penal. Exatamente. Sim. E aí tem essa outra discussão também. Se seria necessário modificar a Constituição ou o Código de Processo Penal. De acordo com o voto da ministra Rosa Weber, eu entendo que basta modificar o Código de Processo Penal, que foi justamente o projeto que eu entrei e que espero que seja pautado na Câmara, e trabalho também com o deputado Felipe Francischini para que seja pautado em uma outra frente, além da PEC 410. Sim, deixa eu ir para Brasília, ouvir nossos olhos e ouvidos na capital federal. Zé Maria Trindade tem sempre aí um olhar ali bem preciso e em torno do que ele vê ali nas entranhas do Planalto. Zé, vamos lá, qual a chance das iniciativas do Congresso avançarem e a gente ter aí no país, no Brasil, mais uma vez, uma mudança em relação ao entendimento da prisão após a condenação em segunda instância? O que você andou ouvindo e observando por aí, Zé? Bom dia. É incrível, muito bom dia, Edgar, bom dia a todos. Olha, Edgar, é incrível como o Congresso Nacional é sensível à pressão popular. Este é o assunto do momento do Congresso Nacional. Ultrapassou até estas 3 emendas à Constituição que o presidente Jair Bolsonaro entregou ao Congresso Nacional para mudar ali, repensar o Estado. A prisão depois da condenação em segunda instância ultrapassa até esse discurso de prender ou soltar o ex-presidente Lula e o ex-ministro José Dirceu.
Isso provoca instabilidade jurídica e, inclusive, aumenta o sentimento de impunidade. É isso que faz a violência aumentar, o sentimento de impunidade. Prender só depois do quase nunca, ou seja, depois do transitado em julgado, o deputado Kim Kataguiri está exatamente no sinal em que o Congresso está tentando resolver esse problema. Agora, há sim uma resistência forte, principalmente na Câmara dos Deputados. Foram esses parlamentares que aprovaram aquele projeto que regulamenta o abuso de autoridade. E é exatamente esse grupo que dificulta a aprovação de uma emenda à Constituição. Não é fácil, são necessários 308 votos favoráveis. 307 votos favoráveis não aprovam uma emenda à Constituição na Câmara, depois 49 no Senado Federal. Então, daí esse raciocínio que o deputado está colocando, da possibilidade de uma lei complementar ou mesmo mudança ali no Código de Processo Penal. Esse pode ser o caminho. Agora, no início ali do julgamento, ficou muito claro de que os ministros consideram que esta deve ser uma mudança constitucional. É um debate interessante, porque a Constituição de 88, né, deputado, definiu que o Supremo dá a última palavra, alguém tem que dar a última palavra. Mas não existe no Brasil o poder moderador de uma monarquia absolutista. Então, definido o Supremo, agora a roda da democracia se reinicia, exatamente no Congresso Nacional. Daí esse debate começando muito quente entre os deputados e senadores. Agora, francamente, eu fiz até as contas, faltam 6 terças-feiras. O dia útil aqui é terça-feira, amanhã, né? Então é muito pouco para se aprovar uma emenda ainda neste ano. Ô Zé, deixa eu colocar aqui uma coisa que falávamos aqui enquanto a gente ouvia o teu comentário. Então, a leitura que eu faço é o quê? A leitura que todos os apegados às letras da Constituição já tinham a percepção desde o início. A decisão do STF agora me parece baseada no papel puro e simples do STF, olhar a Constituição e seguir por ela. Na decisão anterior, que falávamos aqui, ali talvez tenha havido um desvio de função no STF agindo mais politicamente para decidir que então teríamos a prisão após condenação em segunda instância, muito ali também influenciado pelo movimento popular, pela Lava Jato no seu auge. Vocês concordam com isso? Então a leitura que o STF faz agora, ela não carece de críticas, porque ela está baseada no papel, nas letras da Constituição. Não, ela carece de críticas no sentido dela ser absolutamente circunstanciada pelos interesses escusos. Mas o legislativo vai dirimir isso agora. Eles mudaram de opinião de acordo com as conveniências. Isso, é por isso que eu disse. Mudou a opinião exatamente de acordo com um ressentimento profundo em relação à Lava Jato, que soltou alguns dos seus companheiros, amigos, assim, pessoas próximas. Eu queria colocar nesse debate, eu acho que vocês estão esquecendo um pouco, a figura do Lula, porque o Lula é uma espécie de epítome de uma simbologia nefasta, que ele é símbolo da volta da impunidade do país. O Lula sempre foi colocado como simbolizante dos mais pobres, dos mais oprimidos. E essa decisão do STF coloca exatamente, absolutamente crucificados os mais pobres, entendeu? O Lula, quando ele sai e ele é uma pessoa rica e de poder e que tem dinheiro para pagar recursos para colocar... adiar ad infinitum o seu julgamento, ele está exatamente em contraponto aos mais pobres que não têm essa grana, não têm poder, não tem nenhum tipo de aspiração a ficar até quarta instância. É um absurdo a celebração do Lula livre nesse sentido. O Lula virou um símbolo de impunidade. Eu acho, Edgar, que a injustiça ela é sempre filha da vaidade, e ela gera uma espécie de cegueira sobre a ação, gera ódio por narcisismo contrariado. O Lula, de certa forma, nesse discurso dele, ele personifica esse narcisismo contrariado contra um sentimento que ele acha que é de injustiça. A indignação é que vai contra exatamente a sensação de injustiça. O Lula é uma espécie de pavão narcisista que disfarça seu ódio em indignação. E esse ressentimento dele gera uma inversão esquizofrênica da realidade.
Note bem, eu quero frisar isso. No primeiro discurso, o Lula diz que o Chile elevou a pobreza, que a Lava Jato era uma quadrilha, atacou a Globo, a maior aliada subliminar de uma esquerda hoje no país, falou que assaltantes estão sendo acuados pela polícia, que a política econômica do Brasil é má, política essa que gera aumento de empregos, aumento do PIB, queda de juros, queda de inflação. O Lula virou uma espécie de profeta do avesso. Ele é a subversão de toda a realidade, inclusive na própria simbologia que ele tem em relação à impunidade no país. Pouquinho, deixa eu te fazer uma pergunta para o deputado, porque eu queria aprofundar um pouco mais aquela que você acabou colocando, né, como uma curiosidade sobre esse discurso do Lula aí, em não pedir o impeachment do Bolsonaro, em não trabalhar pela queda do Bolsonaro, mas ao mesmo tempo um discurso firme de enfrentamento, né, quando ele fala não está governando para todos os brasileiros, está governando para os milicianos do Rio de Janeiro, parte para o confronto contra o Moro também. Qual que você acha que vai ser essa toada do Lula a partir de agora, e a real intenção dele é fortalecer e unificar mais a oposição, ou é ainda tentar também se tornar elegível para uma possível candidatura em 2022? O que você acha que está por vir aí? E mais uma vez, Kim, você acha que o Lula une a oposição, une a direita dessa forma agora? Boa. Bom, vamos lá. Primeiro, aliás, respondendo a sua que você tinha perguntado antes. Sim. Eu não acho que de todo, eu acho que o Lula, a soltura do Lula ajuda a reorganizar a direita, sim, porque você tem uma agenda em comum em relação à prisão em segunda instância. Mas eu não acho que unifica de maneira unânime mesmo, porque você vê que houve já um atrito nas manifestações de ontem. Né? Os grupos ligados ao presidente Jair Bolsonaro foram contra, oficialmente, soltaram nota, etc., as manifestações de ontem, porque disseram que não, vamos ter prudência, etc., que aliás é uma coisa bastante esquisita, né? Grupo bolsonarista falando para ter prudência e para ir com calma e não ter manifestações. Tem a ver com o Flávio, claro. Tem a ver com o Flávio. E as manifestações andam esvaziadas, eu pessoalmente, eu acho que não, a percepção que eu tive na Avenida Paulista, pelo menos, foi de que é uma mobilização grande que retomou, acho que andava esvaziada, mas acho que dessa vez retomou o ânimo. Não tenho dúvida de que esse silêncio de Jair Bolsonaro e até a ordem dele para os ministros ficarem quietos tem a ver com a situação do Flávio e tem a ver com o acordo que ele fez com o Dias Toffoli também. Essa recuperação de força que você se refere das manifestações talvez esteja alinhada exatamente a essa pauta unificada em torno do STF. E a discordância, a leitura que eu faço do que você fala, Kim, é por conta exatamente do silêncio de Jair Bolsonaro direcionado ao STF. Por quê? Porque Flávio Bolsonaro, seu filho 01, está lá envolvido, emaranhado com a justiça. Não, e vamos lembrar também que o presidente tem evitado qualquer tipo de crítica a Dias Toffoli, dado as boas conversas e os bons acordos que tem feito com Dias Toffoli, porque hoje o advogado-geral da União de Jair Bolsonaro é um assessor de Dias Toffoli, né? Vamos lembrar que hoje quem está na Advocacia Geral da União, há 5, 6 anos atrás, estava na assessoria de Dias Toffoli, amigo pessoal de Dias Toffoli, e, segundo as palavras de próprio Jair Bolsonaro, é mais supremável do que o Sérgio Moro. Então a indicação de Dias Toffoli para o Supremo, segundo as palavras de Jair Bolsonaro, é mais forte, né, do que a da própria que levou ele à eleição, do seu próprio ministro da Justiça. E lembrando e colocando o ponto da eleição, eu acho que, de certa maneira, não faz sentido a comemoração, o êxtase tão grande da esquerda, porque Lula sem direito político é leão sem dente, né? Ele continua culpado, né? Ele havia dito que só sairia da cadeia se ele fosse julgado inocente, não foi o que aconteceu. Mudou uma interpretação sobre lei processual, mas ele continua culpado, ele não foi inocentado. Mas, de alguma maneira, o STF antecipa a eleição de 2022 com ele, porque nessa condição ele vai ter o que se chama de poste novamente, a situação vai se repetir. E aí ele tem, sim, a sua culpa, porque ele impede que qualquer outro nome ganhe força qualquer outra liderança de esquerda. Na liderança da esquerda, quer dizer. Então, por isso eu acho que é bem plausível essa análise que você faz de que essa situação em que vivemos, com o Lula ali aventando essa possibilidade de seguir como grande líder da esquerda, divide a esquerda e une a direita, grosso modo. Mas recriando eu preciso ir com o Zé Trindade, lá de Brasília, para uma linha final para fechar, Zé. Pois é, objetivando aí a resposta à sua pergunta, é tradicional, todo mundo sabe aqui, que os tribunais superiores são tribunais políticos, não tem como negar. Esse debate no Supremo não foi a tese dessa história do transitado em julgado, mas sim colocar ou não o ex-presidente Lula e outros, né, que estão a caminho, os poderosos estão aí na fila de serem condenados em segunda instância, fora da cadeia. Foi uma decisão
política, sim. Agora, o que assusta, Edgar, na verdade, é de que no imaginário popular isso não existia. No imaginário popular, a pessoa é presa logo depois que se comete um crime. Ele vê uma pessoa sendo presa na porta de uma casa que tentou assaltar. Ele não vê que aquela pessoa chegou na delegacia e foi solto. Para a cabeça dele, o que funciona é aquilo. O que foi e aí todo mundo agora todo mundo descobriu que não é bem assim. Você pode cometer um crime e aguardar o transitado em julgado. E isso vai gerar no judiciário um movimento muito forte. Qualquer advogado lá do interior, lá de Medina, ao entrar com a primeira petição, já vai colocar: de acordo com o artigo tal da Constituição, isso para quê? Para garantir todo o processo de demora. E essa é a consequência maior. Certo, e aí Zé. o Supremo vai ter que reanalisar isso. Tá bom, Zé. Obrigado pelo papo, pelos comentários. Bom trabalho aí em Brasília. Qualquer coisa é só chamar, meu camarada. Abração, hein? Muito bom, obrigado.